A dinâmica da população brasileira é um tema complexo e fascinante, especialmente para aqueles interessados em se tornar agentes dos Correios. Compreender os movimentos migratórios e as áreas de crescimento populacional é essencial para desempenhar bem essa função, uma vez que esses fatores influenciam diretamente o contexto socioeconômico em que os Correios operam. Este curso foi concebido para oferecer uma visão abrangente sobre essas questões, permitindo que você entenda melhor o ambiente em que atuará, além de aprimorar suas capacidades de análise das dinâmicas populacionais do Brasil. Nesta etapa do curso, vamos explorar o contexto histórico da população brasileira, um fator crucial para entender a evolução demográfica do país. Inicialmente, a colonização concentrava-se majoritariamente no litoral, impulsionada pela economia açucareira. Com o ciclo do ouro, houve uma interiorização, expandindo o povoamento para o interior e promovendo o surgimento de novas cidades. Além disso, a imigração teve um papel significativo, com europeus, asiáticos e africanos enriquecendo a formação da população brasileira, trazendo uma diversidade cultural e econômica que ainda hoje se reflete na sociedade. Essa compreensão é fundamental para candidatos a agente dos Correios, pois permite uma visão mais completa das dinâmicas que moldaram o país. No slide atual, vamos explorar o crescimento populacional no Brasil. Atualmente, o país possui cerca de 210 milhões de habitantes, sendo o sexto mais populoso do mundo. Observamos uma tendência de declínio na taxa de crescimento populacional nas últimas décadas. Esse fenômeno está relacionado a mudanças significativas no cenário socioeconômico do país. Dentre os fatores influentes, destacam-se a redução da taxa de natalidade e a urbanização. Essas mudanças são impulsionadas por diversos elementos, incluindo o maior acesso à educação. As transformações sociais e econômicas no Brasil têm impacto direto no número de nascimentos e na distribuição da população entre as áreas urbanas e rurais. Esses aspectos nos ajudam a entender o quadro atual e a dinâmica populacional brasileira, iluminando as transformações que moldam a sociedade e o território nacional. Os fluxos migratórios internos no Brasil, principalmente do meio rural para o urbano, tiveram um impacto significativo na formação demográfica e econômica do país. Entre 1950 e 1980, um êxodo rural expressivo ocorreu quando milhões de pessoas deixaram o campo em busca de melhores condições de vida nas cidades. Esse movimento provocou uma urbanização acelerada, muitas vezes sem o planejamento adequado, resultando em desafios de infraestrutura e moradia nas regiões urbanas. O Sudeste foi a principal região de destino, especialmente os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que se destacaram como polos de atração para os migrantes. Além disso, o Sul, com cidades como Curitiba e Porto Alegre, também acolheu um número considerável de pessoas buscando novas oportunidades. Esses movimentos internos de população continuam a moldar a geografia humana e econômica do país, trazendo consigo tanto oportunidades quanto desafios para as áreas urbanas brasileiras. A migração do Nordeste para o Sudeste foi impulsionada principalmente por secas prolongadas que afetam a região nordestina. Muitos migrantes buscaram melhores condições de vida devido à falta de oportunidades econômicas em sua terra de origem. Ao mesmo tempo, o Sudeste vivia um período de industrialização crescente, com São Paulo emergindo como o principal polo econômico do Brasil. Essa industrialização demandou muita mão de obra, atraindo assim os migrantes nordestinos. Esses movimentos migratórios provocaram um crescimento rápido das periferias urbanas no Sudeste, resultando em sérios desafios socioeconômicos. O desemprego e a falta de moradia se tornaram preocupações significativas nas grandes cidades, evidenciando a necessidade de estratégias urbanas capazes de lidar com essas mudanças demográficas. A migração para o centro-oeste do Brasil desempenhou um papel fundamental na transformação dessa região. A expansão agrícola foi um dos principais motores dessa migração, com a fronteira agrícola se movendo em direção ao centro-oeste, impulsionada especialmente pelo cultivo de soja. Esse cultivo não apenas alterou a economia local, mas também atraiu trabalhadores e investidores, alimentando um ciclo de crescimento econômico. Além disso, a construção de Brasília como nova capital do país serviu como um poderoso magneto para migrantes de diversas regiões. A cidade não apenas se estabeleceu como um novo centro administrativo,
mas também como um polo econômico emergente, diversificando e fortalecendo a economia nacional. Por último, cidades como Goiânia e Campo Grande vivenciaram um crescimento acelerado, posicionando-se como centros regionais significativos. Esse desenvolvimento urbano e econômico contribuiu para a distribuição populacional e redefiniu a dinâmica regional, oferecendo novas oportunidades e apresentando novos desafios para o crescimento sustentável. Nesta sessão, vamos nos aprofundar na migração intrametropolitana. Observamos um fenômeno de movimentos pendulares, onde milhões de pessoas se deslocam diariamente dentro das regiões metropolitanas, principalmente por motivos de trabalho e estudo. Este deslocamento diário está estreitamente ligado à periferização, onde as áreas suburbanas têm um crescimento mais acelerado comparado aos centros urbanos. Essa expansão das periferias aumenta a distância entre o local de residência e de trabalho. Em meio a esse cenário, os desafios de mobilidade emergem com força. O transporte público se torna essencial para mitigar congestionamentos e reduzir o tempo de viagem diário, que muitas vezes impacta negativamente a qualidade de vida dos habitantes da região. Neste slide, exploramos as áreas de crescimento populacional no Brasil. Na região norte, cidades como Manaus e Belém estão vivenciando uma expansão significativa. A Zona Franca de Manaus se destaca como um importante fator de atração, impulsionando a economia local. Indo para a região centro-oeste, encontramos cidades médias que estão crescendo rapidamente, graças ao fortalecimento do agronegócio que estimula o desenvolvimento econômico. Além disso, os fatores atrativos para essa migração incluem incentivos fiscais e a oferta de emprego. A busca por uma melhor qualidade de vida também atua como um diferencial importante na decisão de mudança das pessoas para essas áreas. Nesta parte do curso, focamos nas áreas do Brasil que enfrentam perda populacional. Em particular, os municípios rurais do Nordeste estão sofrendo com o êxodo. Regiões remotas no interior do país também estão vendo uma diminuição em sua população. As causas para esse fenômeno incluem a falta de infraestrutura adequada e a carência de oportunidades econômicas que acabam empurrando a população para longe. Como consequência, há um notável envelhecimento populacional nessas áreas, o que torna a manutenção de serviços básicos um verdadeiro desafio. Este cenário sublinha a necessidade de políticas que revertam essas tendências e melhorem as condições de vida nessas regiões. No slide atual, estamos discutindo a questão da migração internacional, mais especificamente o aspecto da imigração. No Brasil, observamos um crescimento significativo das comunidades bolivianas, haitianas e venezuelanas. Esses imigrantes chegam ao país em busca de oportunidades econômicas e refúgio. No mercado de trabalho, muitos imigrantes encontram ocupação em setores como a construção civil e serviços. No entanto, eles enfrentam desafios significativos em termos de integração e o reconhecimento profissional ainda é um obstáculo considerável para muitos deles. Culturalmente, a presença desses grupos enriquece a diversidade cultural do Brasil. Os imigrantes contribuem com novas perspectivas e tradições, o que tem potencial para enriquecer a tecelagem cultural da nação. Portanto, embora existam desafios, os ganhos culturais e econômicos são elementos importantes a considerar nesse contexto de imigração. No contexto de migração internacional, agora nos concentramos na imigração. Os principais destinos procurados pelos brasileiros que decidem deixar o país são os Estados Unidos, a Europa e o Japão. A busca por essas regiões é frequentemente motivada por oportunidades econômicas e educacionais, onde muitos veem a chance de alcançar melhores salários e desenvolver sua qualificação profissional. Esse movimento tem um impacto significativo no Brasil. As remessas enviadas por aqueles que emigraram contribuem economicamente para muitas famílias aqui, ajudando a sustentar a economia local. No entanto, nem tudo é positivo. A imigração de profissionais altamente qualificados gera apreensão em alguns setores que se preocupam com a chamada fuga de cérebros. Esse fenômeno refere-se à perda de talentos que poderiam impulsionar o desenvolvimento nacional, mas que optam por buscar oportunidades em outros países. Nesta parte do curso, vamos abordar os impactos sociais dos fluxos migratórios no Brasil. Em primeiro lugar, temos a diversidade cultural. A presença de imigrantes no país contribui para um enriquecimento cultural, trazendo novos costumes, culinárias variadas e expressões artísticas que complementam e diversificam o tecido social brasileiro.
Por outro lado, existem os desafios de integração que essas ondas migratórias trazem. Os novos habitantes frequentemente enfrentam preconceitos e dificuldades de adaptação em suas novas comunidades. Para lidar com essas questões, políticas de inclusão são essenciais para assegurar a coesão social e uma convivência harmônica. Por último, a transformação urbana é outra consequência significativa dos fluxos migratórios. À medida que os migrantes se estabelecem nas cidades, surgem bairros étnicos que alteram as dinâmicas sociais e transformam a paisagem urbana. Esses redutos culturais ajudam a criar ambientes diversos e fascinantes, adicionando novas camadas à vivência urbana. Os fluxos migratórios têm impactos econômicos significativos no Brasil. Primeiramente, afetam a redistribuição da força de trabalho. A chegada de migrantes pode alterar a disponibilidade de mão de obra, fazendo com que setores específicos enfrentem escassez ou abundância de trabalhadores. Em segundo lugar, o desenvolvimento regional é impactado de maneira desigual. Enquanto algumas regiões se beneficiam com a chegada de migrantes, outras podem enfrentar desafios pela perda de população economicamente ativa. Por último, o empreendedorismo migrante emerge como uma característica marcante. Migrantes tendem a iniciar novos negócios, contribuindo para a diversificação econômica e inovação das localidades onde se estabelecem. Neste slide, analisamos os impactos ambientais dos fluxos migratórios. Quando ocorre um crescimento populacional urbano, observa-se um aumento na demanda por recursos naturais, como água e energia. Essa pressão pode ameaçar áreas verdes, que sofrem com a expansão das cidades. Outro ponto crítico é o saneamento. O crescimento urbano rápido pode sobrecarregar os sistemas de esgoto, aumentando a poluição em rios e mananciais. Além disso, as mudanças no uso do solo se tornam evidentes, com áreas rurais sendo transformadas em urbanas, impactando ecossistemas locais e a produção agrícola. Essas questões ressaltam a complexidade dos desafios ambientais associados com a migração. Nesta apresentação, vamos destacar algumas políticas públicas voltadas para lidar com os desafios dos fluxos migratórios. Primeiramente, os incentivos à fixação no campo, por meio de programas de apoio à agricultura familiar, são cruciais. Esses programas visam não apenas reduzir o êxodo rural, mas também promover o desenvolvimento local, assegurando que as comunidades agrícolas possam prosperar e contribuir para a sustentabilidade econômica e social do país. Em segundo lugar, o desenvolvimento de infraestruturas em áreas remotas é fundamental para equilibrar o desenvolvimento regional. Investir em saúde e educação nessas áreas não apenas melhora as condições de vida dos habitantes, mas também torna estas localidades mais atrativas para se viver e trabalhar, aliviando a pressão sobre os centros urbanos. Por último, o planejamento urbano eficaz é essencial para gerenciar o crescimento das cidades. Implementar planos diretores que ordenem o crescimento urbano e priorizem a habitação social garante que o desenvolvimento das cidades seja sustentável e inclusivo. Essas medidas são parte integrante de uma abordagem holística para enfrentar os desafios apresentados pelas migrações internas e assegurar um futuro sustentável para todas as regiões. O Projeto Rondon é uma iniciativa crucial para levar estudantes universitários ao interior do Brasil, com o objetivo de promover o desenvolvimento local e fixar profissionais qualificados. Ao focar nas áreas de saúde, educação e desenvolvimento sustentável, os voluntários desempenham um papel vital em comunidades carentes e isoladas, proporcionando benefícios tangíveis. Além disso, o projeto exerce um impacto significativo nas migrações internas, ajudando a mitigar o êxodo rural e incentivando o crescimento de regiões que tradicionalmente perdem população. O programa Minha Casa Minha Vida tem como principal objetivo diminuir o déficit habitacional no Brasil, fornecendo moradias populares para famílias de baixa renda. Este programa não só atende à necessidade básica de habitação, mas também impacta a ocupação urbana ao criar novos conjuntos habitacionais, que muitas vezes modificam a paisagem das cidades. Essas novas habitações são geralmente situadas em áreas periféricas, o que altera os padrões de ocupação das cidades. Entretanto, esse processo não é isento de desafios. A infraestrutura urbana frequentemente não acompanha o ritmo acelerado dessas construções.
Isso gera problemas significativos à mobilidade urbana e ao acesso a serviços básicos, o que precisa ser cuidadosamente considerado para garantir que as novas comunidades sejam sustentáveis e viáveis a longo prazo. O sucesso do programa depende, portanto, não apenas de fornecer casas, mas também de integrar essas comunidades de maneira eficaz à estrutura urbana existente. O geoprocessamento e a análise migratória são ferramentas poderosas para compreender e visualizar os padrões migratórios, especialmente à luz de programas de habitação como Minha Casa Minha Vida. As tecnologias atuais permitem o mapeamento de fluxos migratórios por meio do uso de dados de GPS e de celulares, fornecendo informações em tempo real. Isso possibilita o processamento de grandes volumes de dados, onde algoritmos avançados identificam padrões e são capazes de prever movimentos futuros. Estas análises são essenciais para apoiar o planejamento urbano, garantindo que a infraestrutura urbana possa se adaptar e atender às necessidades que surgem com as mudanças nos padrões de migração. Em suma, o geoprocessamento oferece uma vantagem estratégica no planejamento de cidades inteligentes e integradas, melhorando a qualidade de vida dos seus habitantes, ao antecipar e responder às suas necessidades. No slide atual, exploramos diferentes fontes de dados que são cruciais para entender a dinâmica populacional no Brasil. O censo demográfico realizado pela IBGE a cada 10 anos oferece um panorama detalhado sobre a população brasileira, essencial para análises aprofundadas. Além disso, a PNAD contínua proporciona dados trimestrais sobre o mercado de trabalho e a demografia, oferecendo insights valiosos ao longo do tempo. Outro componente importante são os registros administrativos, que coletam informações sobre nascimentos, óbitos e migração. Estes registros complementam as pesquisas e fornecem dados vitais entre as edições do censo, garantindo que tenhamos uma visão constante e atualizada das mudanças populacionais. Estas fontes juntas formam a base para um entendimento abrangente das movimentações demográficas no país, essencial para diversas aplicações, incluindo planejamento urbano e políticas públicas. Nesta análise sobre o impacto das mudanças demográficas nos Correios, destacamos 3 áreas principais que influenciam a logística. Primeiramente, os Correios precisam se adaptar às mudanças populacionais, planejando novas rotas e centros de distribuição. Isso garante que os serviços acompanhem o movimento e assentamento das populações. Em segundo lugar, nas áreas de crescimento rápido, a expansão da infraestrutura postal torna-se uma prioridade. Com o aumento da demanda, é essencial que novos serviços sejam implementados para atender às novas áreas residenciais em desenvolvimento. Por fim, a manutenção de serviços em áreas com declínio populacional é vital. Mesmo com a redução do número de habitantes, é crucial que os Correios continuem operando, promovendo a inclusão social e econômica dos residentes nessas regiões. O carteiro desempenha um papel fundamental na integração comunitária. Ele possui um conhecimento profundo das áreas em que atua, tornando-se uma referência importante para os moradores locais. Esse relacionamento próximo contribui significativamente para a coesão social. Além disso, o carteiro frequentemente serve como um elo social, especialmente em comunidades onde é um dos poucos rostos familiares que as pessoas veem regularmente. Isso ajuda na integração de novos moradores e imigrantes, criando um senso de acolhimento e pertencimento. Por fim, os carteiros vão além de suas funções de entrega de correspondências. Eles frequentemente oferecem informações e auxílio à população, reforçando o senso de comunidade. A presença e atuação do carteiro são essenciais para fortalecer os laços sociais e criar um ambiente comunitário mais coeso e solidário. A urbanização acelerada apresenta desafios significativos para a integração e sustentabilidade das metrópoles. O crescimento urbano requer soluções inovadoras, focando em cidades inteligentes que promovam a sustentabilidade. A mobilidade urbana é uma área crítica onde novas tecnologias, como veículos autônomos, podem revolucionar o transporte, aprimorando a eficiência e a acessibilidade. Além disso, a manutenção da qualidade de vida nessas megacidades é essencial. Isso reforça a importância de preservar e desenvolver áreas verdes e espaços públicos, que são fundamentais para o bem-estar dos habitantes. Nesta slide, abordamos os desafios futuros no âmbito do desenvolvimento regional, com foco na redução de desigualdades.
As políticas de desenvolvimento regional são cruciais para equilibrar as oportunidades entre diferentes áreas. Para isso, é fundamental priorizar investimentos em educação e infraestrutura, promovendo um crescimento mais equilibrado. A tecnologia desempenha um papel vital na transformação do interior. A expansão da internet e das tecnologias digitais abre novas portas para o trabalho remoto, oferecendo novas perspectivas para áreas rurais, que tradicionalmente são menos favorecidas em termos de oportunidades de emprego. Por fim, o fortalecimento de uma economia sustentável é essencial. A promoção de iniciativas como turismo ecológico e agricultura orgânica não apenas impulsiona as economias locais, mas também contribui para práticas mais sustentáveis. Esses setores têm grande potencial de crescimento e podem criar um impacto significativo ao promover práticas econômicas que respeitam o meio ambiente e as comunidades locais. No contexto de tecnologia e comunicação, os desafios futuros para os Correios são significativos. A utilização de drones para entregas em áreas remotas é uma solução promissora, potencialmente elevando a eficiência e ampliando o alcance dos serviços postais em regiões de difícil acesso. Além disso, a inevitável expansão dos serviços digitais requer que os Correios se adaptem às demandas por soluções online, que estão cada vez mais presentes na rotina dos consumidores. A implementação da tecnologia blockchain é outro ponto crucial. Essa inovação tem o potencial de transformar o rastreamento de encomendas, aumentando tanto a segurança quanto a eficiência das operações postais. Com essas evoluções tecnológicas, há uma clara necessidade de adaptação e aprimoramento dos serviços prestados. Nesta conclusão e próximos passos, vamos sintetizar os pontos fundamentais discutidos. Primeiro, é importante entender a complexidade e a constante evolução da dinâmica populacional brasileira. Esse conhecimento é vital para as operações dos Correios, pois impacta diretamente na forma como os serviços são planejados e executados. Entre as recomendações, destacamos a importância de manter-se sempre atualizado com relação aos dados demográficos. Refletir sobre o papel social dos Correios em diferentes contextos é essencial para que a empresa possa se adaptar e atender às necessidades da população de maneira eficaz. Por fim, sugerimos algumas leituras para aprofundamento. O livro A Urbanização Brasileira, de Milton Santos, é uma obra fundamental que oferece uma visão ampla sobre o tema. Além disso, os relatórios do IBGE são fontes confiáveis e constantemente atualizadas que podem servir como referência para entender o cenário demográfico atual. Essas leituras são ferramentas valiosas para qualquer profissional que deseje se aprofundar no tema e contribuir de maneira mais eficaz para o desenvolvimento dos Correios.